Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, como a gente faz de praxe, hoje é dia do Vasco da Gama jogar, portanto vamos gravar o pré-jogo e o pós-jogo. A partir deste momento, o pré-jogo envolvendo a partida entre Vasco da Gama e Bangu. Vasco e Bangu estrearão no Campeonato Carioca a partir das 16 horas, jogo com transmissão da Rede Globo de televisão para todo o estado do Rio de Janeiro. A gente pede ao torcedor do Vasco para que compareça a São Januário, lote, porque o apoio é muito importante nesta estreia. E Vasco e Bangu é um clássico do Campeonato Carioca. O Bangu, que já foi uma equipe grandiosa dentro do cenário brasileiro, a qual passa muita dificuldade hoje. Fica até de alerta para o Vasco da Gama. Bangu, com muitas expectativas aí no Campeonato Carioca. O Vasco também. O Vasco tentando aí apostar na garotada. Isso é muito importante. Mas Vasco e Bangu tem feito jogos muito interessantes, jogos bons de se ver nos últimos anos. O Vasco tem levado muita dificuldade para poder jogar contra o Bangu. O Bangu tem feito jogos iguais com o Vasco da Gama, conforme foi no ano de 2019. Por falar em jogos, a primeira partida entre Vasco da Gama e Bangu aconteceu no ano de 1923. O Vasco da Gama jogou no estádio de São Januário. O Vasco venceu por 3-2. Vasco e Bangu se enfrentaram 194 vezes ao longo da história. O Vasco tem ampla vantagem, 122 vitórias para o Vasco da Gama, contra 37 derrotas e 35 empates. Jogando em casa, o Vasco da Gama tem 82 vitórias, 13 derrotas e 22 empates. O Bangu, quando manda os seus jogos dentro de casa, geralmente é no estádio Moça Bonita, que fica localizado na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Um estádio muito acanhado, mas também muito simpático, um estádio raiz. Lá o Vasco também leva vantagem, são 40 vitórias contra 13 empates e 24 derrotas. No entanto, esses números nos últimos anos até enganam um pouco. Conforme eu falei no começo do vídeo, o Bangu tem feito boas partidas contra o Vasco da Gama. Vamos lembrar que na fase de grupos, na Taça Guanabara, ano passado, jogando no estádio de São Januário, o Bangu venceu o Vasco por 2-0. Vasco da Gama e Bangu também se enfrentariam nas semifinais do Campeonato Carioca do ano passado. O Bangu foi uma grata surpresa, tanto que o Vasco contratou 2 jogadores do Bangu, o Jairinho, que já não está mais no clube, e o Marcos Júnior, que hoje compõe o elenco do Vasco, que foi até titular com o técnico Vanderlei Luxemburgo durante muitas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Vasco fez as semifinais com o Bangu, que foi a sensação daquele campeonato em termos de surpresa. E foram 2 jogos dificílimos. O Vasco venceu
o primeiro jogo por 2-1. Depois o Vasco fez a segunda partida no Maracanã. O Vasco venceu por 1-0. Mas foram jogos que o Bangu jogou apostando no contra-ataque. Jogos que foram muito difíceis para o Vasco da Gama. Então não adianta entrar com salto alto. A gente tem que respeitar a equipe do Bangu. A torcida do Vasco precisa ter muita paciência com o time. É técnico novo. Os jogadores do Vasco da Gama aí, a única contratação foi o Germancano. E a gente vive a expectativa da estreia do Germancano para ver como que vai ser. Um jogador que veio aí com um ar de estrelas, que fez boas partidas no campeonato colombiano nos 2 últimos anos, tem feito bons treinamentos, mas a gente tem que ter paciência. O técnico Abel Braga, ele selecionou 22 atletas para esta partida, 14 jogadores são oriundos das divisões de base do Vasco da Gama, de modo que teremos que ter paciência. O técnico Abel Braga deve colocar em campo Fernando Miguel, Iago Pikachu, Wesley, Castan, Henrique, Raul, Bruno Gomes, Gabriel Peck, Thales Magno, Marrone e Cano. Este deve ser o time do Vasco. Dá para o gasto, dá para disputar o campeonato carioca, mas para o campeonato brasileiro a gente tem que correr atrás aí de reforços, de peças para poder agregar a este time. Estou torcendo muito para o Vasco da Gama nesta partida. Esse foi o pré-jogo. Assim que o jogo terminar, meus amigos, a gente vem com pós-jogo. Espero que com uma vitória do Vasco da Gama, uma vitória que convença a nós torcedores que estamos com saudade já há mais de um mês sem ver o Vasco da Gama jogar, entrar em campo. E estamos juntos aí, meus amigos, torcendo incondicionalmente para o Vasco da Gama. Encarecidamente eu peço paciência a todos vocês que forem a São Januário hoje, porque o time é composto por alguns garotos que precisam de apoio e o técnico Abel Braga está chegando aí. Valeu, galera. Vasco neles, estamos juntos.